Vamos dar uma olhada aqui em proporção, né? E você vai descobrir que estudando proporção, a gente vai usar o método da regra de 3. Então, a regra de 3, na verdade, é um métodozinho bem legal para você fazer todo tipo de proporção. Ela vem da proporção, a regra de 3, tá? Você pode ter a regra de 3 simples ou a múltipla, ou composta. A regra de 3, ela vem da proporção, como eu falei, né? E tem dois outros conceitos importantes, que é o seguinte: quando a gente for ver proporção, a gente vai ter que prestar atenção nas grandezas diretamente proporcionais. E também nós temos as grandezas inversamente proporcionais. São os tipos de proporção. Ou elas são diretamente proporcionais, ou elas são inversamente proporcionais. Grandeza, você já sabe, é tudo aquilo que a gente consegue medir. Pode ser um comprimento, pode ser peso, pode ser volume, pode ser temperatura, várias coisas, né? E então, vamos ver aqui, por exemplo, vamos ver um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Ó. Vamos imaginar duas grandezas, a grandeza A e a grandeza B. Pode ser massa, peso de alguém, pode ser preço de alguma coisa, pode ser volume de alguma coisa, tantos litros, pode ser qualquer coisa, A e B, tá? As duas podem ser massas, as duas podem ser diferentes, uma massa, outra volume, uma preço, outra massa, uma comprimento, outra comprimento também, tanto faz. Então, imagina que a grandeza A, vamos pegar um valor para ela, 2. É o valor 2. E vamos pegar um valor para a grandeza B, que é 5. Então, o primeiro valor é 2, o primeiro valor da grandeza B é 5, tá vendo? 2 e 5. Então, beleza. Se eu quiser relacionar essas duas grandezas aqui, basta que fizer uma razão entre elas, ó. 2 em cima, 5 embaixo. 2 em cima, 5 embaixo. Tem uma relação, é uma razão. Agora imagina que essa grandeza ela vai dobrar, tá vendo? 2 foi para 4. E a grandeza de baixo, de 5, foi para 10, também dobrou. Então o que aconteceu? As duas dobraram. Se uma dobra, a outra dobrou. É a mesma coisa que você multiplicar por 2 deu 4 em cima, e 2 por 5 deu 10. Aí vamos imaginar agora que vai dobrar de novo. Foi para 8. E vai dobrar de novo para 16. Correspondentemente, a grandeza B está dobrando também. Tá vendo? Tá multiplicando por 2. Poderia multiplicar por qualquer número, tá? Tô dobrando aqui, podia ser triplicando, mas o importante é, se a de cima tá triplicando, tá quadruplicando, a de baixo também tá triplicando, quadruplicando, tá? Quando isso acontece, ou seja, quando a de cima tá dobrando, nesse exemplo, né? A de baixo também, a razão entre elas é sempre uma constante. 2 dividido por 5 é a mesma coisa que 4 dividido por 10, que é a mesma coisa que 8 dividido por 20. Isso vai dar uma constante. Se a gente for escrever de forma algébrica, só com letrinhas, ó, a primeira grandeza pertencente ao conjunto A é o A1, é o primeiro, dividido por B1 vai ser constante. E o que é mais legal, se o A1 sobe, se ele aumenta, o B1 também aumenta, né? Se o A1 aumenta, ou seja, o A1 vira o A2, tá vendo? Ó, dobrou. O B também aumenta. Então isso a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. E se uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, ou seja, multiplicando por 2 em cima, 2 embaixo, 3 em cima, 3 embaixo, nós temos uma relação, nós temos uma constante, ou seja, a constante nunca muda. Então, 2 quintos é igual a 4 décimos, é igual a 8/20. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Elas crescem, se uma cresce, a outra também cresce. Se ela decrescesse, se ela diminuísse e a outra diminuísse também na mesma proporção, se você divide por 2 em cima e embaixo, ao invés de multiplicar, dividir por 2, também são diretamente proporcionais. E elas, repara que para ser uma constante, se a de cima sobe, a outra também tem que subir, senão vai mudar o número. E o que você lembra disso aqui, grandezas diretamente proporcionais? Você lembra de frações equivalentes, tá vendo? Basta multiplicar em cima e embaixo, ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você obtém o quê? Frações equivalentes ou grandezas diretamente proporcionais. Tá aqui, ó. A por B é igual a C por D. Vamos ver agora inversamente proporcional, ó. O mesmo conjunto, o A está crescendo de 2, mas o B está dividindo por 2, tá vendo? Enquanto uma sobe, a outra desce, diminui. Aqui nós estamos dizendo por que elas são inversamente proporcionais, porque elas são em direções diferentes. Uma está subindo, está aumentando, a outra está diminuindo. Só que elas estão diminuindo na mesma proporção. Se você está multiplicando por 2 em cima, se ela está subindo, dobrando, e embaixo ela está reduzindo por 2, dividindo por 2, metade, tá vendo? Então elas são inversamente proporcionais. Nesse caso, não dá para dividir uma pela outra, não vai dar uma constante, mas se você multiplicar uma por outra, ó, 2 vezes 80, 4 vezes 40, 8 vezes 20, vai dar uma constante. Essa é a constante das grandezas inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma sobe, a outra desce, mas tem que ser pelo mesmo número, né? Se você multiplicar
em cima por 10, 10 em 10, você vai dividir embaixo por 10 e 10. Ou seja, elas vão crescer e subtrair na mesma proporção. Quando uma sobe, a outra desce, isso aí vai ficando uma constante. É diferente das diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra tem que subir. Quando uma desce, a outra tem que descer, senão não é constante. Então essas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma sobe, a outra também sobe. Né? Se o preço aqui, se o A for o preço, e o preço aumentou, dobrou o preço, e a quantidade também dobrou, são diretamente proporcionais. Tá? Inversamente proporcionais é quando uma sobe, a outra desce. Tá vendo? Razão inversa. Então aqui a gente pode dizer que uma vezes a outra é igual a o A vezes B é igual a C vezes A, diferente daqui, ó. A vezes A dividido por B é igual a C dividido por D, né? Uma maneira, assim, geral, genérica, com letrinhas, né? E aqui é multiplicando, ó. Ou você pode dizer que A multiplica quem? O inverso de B. C multiplica o inverso de D. Isso aqui também é válido, né? É a mesma coisa. A dividido por 1 sobre B é a mesma coisa que multiplicar por B. Lembra como é que quando você divide uma... Quando o denominador de uma fração é outra fração? Né? Tem que lembrar. Então, essa aqui são... No fundo é isso aqui, ó. Primeiro elemento vezes o primeiro elemento do outro conjunto é igual, eles vão ficando iguais. Se um sobe, o outro desce, senão não é uma constante. Grandezas inversamente proporcionais. E aqui é diretamente proporcional. Quando um sobe, o outro sobe também. Quando um desce, o outro desce também, para dar a constante, tá bom? Esse é o conceito inicial. Vamos continuar.